É isso aí, gente. Boa tarde com vocês. Braz Paulo, esse é o programa A Voz da Catedral. Momento bonito, importante, é Páscoa. Eu gosto muito de lembrar a cada um que está ouvindo esse programa agora, sabe, a Páscoa não é um dia, a Páscoa é um tempo. Eu diria mais do que isso, né? A Páscoa é um estado da alma. Então nós nos colocamos na presença desse Deus que é todo poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. É Deus que dá sentido a tudo. Fora de Deus as coisas não se completam. Fora de Deus o muito se torna nada, migalha. Sabe aquela história, né? O pouco com Deus é muito, o muito sem Deus é nada. É verdade. Como eu já disse, eu sou um cara que gosta dos clichês, porque os clichês, eles trazem em si grandes verdades. E aí, continuando, vamos colocar por intercessão daquelas pessoas que estão enfermas, das famílias que perderam entes queridos. É um tempo duro, gente. É um tempo difícil. Mas nós acreditamos, nós confiamos. Se eu estou aqui te falando, se você está aí me ouvindo, não vamos desanimar. Não vamos perder a força, não vamos perder a esperança. Não vamos perder aquilo que nos define. Nós somos filhos da ressurreição. Nós somos filhos da esperança. Meu irmão, minha irmã, se você foi batizado, se você foi aquele que recebeu água na fronte, recebeu o óleo, entenda, não é qualquer coisa que pode nos desanimar. É verdade, tem dia que é triste, tem dia que é difícil, tem dia que a gente está meio murcho. Normal. Mas que não seja todos os dias. Que não seja o tempo todo. Nós nos recusamos à tristeza, porque Deus é o oposto da tristeza. Deus é o que está lá do outro lado. Deus é alegria. Nós chegamos a Deus pela fé, pelas nossas orações. Nós chegamos a Deus pela força do nosso batismo, que não é qualquer coisa, sabe, não é um teatro. Não é um teatro. Muitas pessoas olham para aquilo que a igreja faz como se aquilo fosse um teatro, uma simples forma de relembrar algo que ficou estanque, passado, perdido há milhares de anos atrás. Eu digo não. Não. Nós estamos fazendo, na verdade, um memorial presente. Quando o sacerdote consagra a Eucaristia, mais do que fazendo uma memória, ele está trazendo Jesus Cristo vivo naquele momento. Feliz de você que pode comungar, ir lá na igreja receber a hóstia consagrada, mas se também não pode, faça sua comunhão espiritual. Você pode levantar de madrugada e fazer a sua oração, levante, não tem problema nenhum. Ah, você é doido. Gente, viva bem a sua fé. Viva bem a sua fé. Sabe, acompanhe as transmissões da nossa diocese, da nossa paróquia. Gosta de rezar com o Frei Gilson, com o Padre Reginaldo, com tantos que tem aí, né, canais de televisão. Reze com eles. A nossa fé tem que estar viva. A nossa fé tem que estar expectante. Aquela fé que é intensa. Não é uma fé alegórica. Ah, tudo é lindo, maravilhoso. Não. Eu estou dizendo que a nossa fé, ela tem que ser principalmente para aqueles momentos que as coisas estão duras, tão difíceis, tão complicadas. Sabe, essa fé na hora da enfermidade, naquela hora da discussão do casal, naquela hora que o filho está com problema, naquela hora que eu estou cuidando do meu pai que está doente em casa. A nossa fé, ela é para todos os momentos, mas ela é provada quando nós temos que fazer valer o nosso batismo. Façamos valer
o nosso batismo. Façamos valer aquilo que dá sentido à vida. É disso que nós falamos aqui. Para além do ritual, é entender que aquele ritual, ele é fruto de uma coisa chamada história da salvação. Vem comigo, vem rezar o evangelho comigo, que está lá em São Lucas, no capítulo 24. Esse evangelho é muito lindo, ele é muito especial. Veja isso. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas, glória a vós, Senhor. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como tinham reconhecido ao partir o pão. Enquanto ainda falavam dessas coisas, Jesus apresentou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Perturbados e espantados, pensaram estar vendo um espírito, mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que essas dúvidas nos vossos corações? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Apalpai e vede. Um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas vacilando eles ainda e estando transportados de alegria, perguntou: tendes aqui alguma coisa para comer? Então ofereceram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu à vista deles. Depois lhes disse: isto é o que vos dizia quando ainda estava convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Abriu-lhes então o Espírito, para que compreendessem as Escrituras, dizendo: assim é que está escrito, e assim era necessário que Cristo padecesse, mas que ressurgisse dos mortos ao terceiro dia. Palavra da salvação. Aleluia, aleluia, aleluia. Palavra da salvação. O Senhor vive e está no meio de nós. Aleluia, aleluia, aleluia. O meu Cristo vive. O meu Cristo está aqui, está comigo. É nisso que eu acredito. O meu Senhor está vivo. E por que para o homem do século 21, para a mulher do século 21 é tão difícil acreditar? Porque eles querem a prova para depois acreditar. Eles não entenderam que a fé é a porta do inverso. Primeiro eu creio, daí a porta se abre. Primeiro eu acredito, daí as coisas acontecem. Deus não precisa se provar a ninguém. Não é pelo pregador, não é pelo padre, não é pelo bispo, não é pelo papa. O Senhor Deus não tem que se provar a absolutamente ninguém. A palavra nos foi dada, o sacrifício foi feito e esse sacrifício continua acontecendo em cada celebração eucarística no mundo inteiro. Não tem uma hora desse dia, dessa noite, desse momento que não tenha um sacerdote em algum lugar desse planeta consagrando o Cristo vivo, imolando a nossa salvação por nós, por mim e por você. Não porque merecêssemos, mas porque Cristo quis que nós fôssemos salvos. O Senhor quer a nossa salvação. O Senhor quer a nossa salvação. Quando ele se coloca no meio dos discípulos, dos seus apóstolos, e muitos ainda estão titubeantes, na dúvida, será? É ele mesmo? E Jesus fala: olha, encosta em mim, vejam, sou eu. Sou eu. E mesmo assim eles ainda estavam vacilando. E aí Jesus pergunta: tem comida aqui? Tem, Senhor, ali. E ele comeu diante deles, para deixar claro: eu não sou um fantasma, eu não sou uma alma qualquer, eu sou o que ressuscitou. E para os homens e mulheres do nosso tempo, é muito difícil acreditar nisso, porque nós somos um povo materialista. Somos uma comunidade que muitas vezes queremos a razão antes da fé. Veja que nós acreditamos em tantas coisas que não tem prova.
Mas quando se trata de fé, nós queremos uma prova, queremos que o anjo apareça para mim, queremos que um santo venha me dar um sinal. Isso é porque nós nos achamos especiais em relação aos demais. Então eu quero uma prova para mim, para que eu creia. E do outro lado o Senhor está lá assim, escuta, creia em mim para que eu possa fazer tudo que eu quero fazer por você. Creia em mim para que eu possa realizar toda a obra que eu quero realizar na tua vida. E aí Deus dá uma pista muito importante aqui. No final, na hora de resumir, ele fala assim, olha, agora eu vou abrir a mente de vocês. O Espírito vai abrir a mente de vocês para que vocês compreendam as Escrituras. Por que as Escrituras? Porque a palavra de Deus está lá, nas Escrituras. E as pessoas dizem, algumas, claro, né? Isso foi o homem que fez, foi fulano que escreveu, foi Beltrano que escreveu. Inspirado por Deus. Por isso que as Escrituras, elas não perdem a validade. As Escrituras não perdem o seu valor. Não. As Escrituras, elas são fundamentais para que a nossa fé seja alimentada. Para que mergulhando nas palavras de Jesus Cristo, na história dos apóstolos, na força do Espírito Santo, nós entendamos, veja, o mundo que nós vivemos, ele não é nem melhor e nem pior do que aqueles que vieram antes de nós. Ele é um mundo que carrega os seus próprios desafios, como os nossos ancestrais também tiveram que enfrentar. Os nossos antepassados também tiveram as suas lutas, suas dores, suas vitórias e seus fracassos, assim como nós. E o grande legado que nós temos é a nossa fé, a nossa força, esse sopro divino que está em nós. Esse Cristo que foi morto sob Pôncio Pilatos, está lá no credo, morreu sob Pôncio Pilatos, só Pôncio Pilatos ordenou, olha, esse homem vai ser morto, a pedido desse outro grupo aqui, mas ele vai ser morto pelo poder romano. E aí, esse homem não ficou morto, ele voltou à vida. E alguém está dizendo assim, poxa, mas por que que fulano que eu amo não voltou? Por que que Beltrano que eu amo não voltou? Por que que alguém querido não voltou? É porque nós não compreendemos ainda a Sagrada Escritura. Mesmo aqueles que ressuscitaram no tempo de Jesus, eles voltaram a morrer. Cristo agora não fala simplesmente de reavivar um corpo, de voltar uma alma para o corpo. Ele está falando de eternidade. E eu estou falando para você nesse momento, meu irmão, de eternidade. Depois que terminar essa vida, eu quero viver onde? Aonde eu quero passar a minha eternidade? Os ensinamentos do nosso Senhor não são simplesmente pro dia a dia. Eles são ensinamentos de vida eterna. Lembra a profissão de fé de Pedro, uma das coisas mais lindas que tem na Sagrada Escritura. Jesus vira para o povo e fala, né? Olha, quem quiser ficar comigo vai ter que beber o meu sangue e comer da minha carne. E um monte de gente saiu correndo. Falei, esse homem ficou doido. E os apóstolos e os discípulos ficaram. E Jesus vira para eles e fala, vocês também não vão embora? Vocês também não vão fugir como esses outros? E aí Pedro, profundamente cheio do Espírito Santo, diz, Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. E a fala de Pedro ecoa pelo mundo até hoje. Humanidade, a quem iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Humanidade, a quem iremos, se só o Senhor é Deus, se só Ele tem tudo o que nós precisamos de verdade? Não queira uma prova de Deus, se prove a Deus. Senhor, eu creio. No início a gente vai falando meio assim, poxa, parece que está esquisito, mas vai falando, Senhor, eu creio, Senhor, eu creio na vida, na ressurreição, Senhor, eu creio que o Senhor tem o melhor para mim, eu creio.
Deixa a fé escancarar diante de ti. Não importa o que os outros pensem. Não importa o que os outros digam. Importa como você se coloca diante de Deus. Esse é o meu Deus, o meu Senhor. Esse é o programa Voz da Catedral. Eu sou o Brás Paulo. Alegria imensa estar com você. E que nós possamos nos encontrar outras vezes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.